Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta trazendo mais uma questão de concurso. É uma questão de português, né? A parte de sintaxe, tipos de predicado. É uma questão da EAR, é da aeronáutica, né? Prova de 2017. Vamos lá então, ó. Questão. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí o código 1 para predicado verbal, código 2 para predicado nominal e o código 3 é para predicado verbo nominal. Aí vem as orações, né, as frases. Receava que eu me tornasse rancorosa. As irmãs saíram da missa assustadas. Da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Aí você tem as opções, né? Letra A, B, C, D, aí tem a sequência. 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Beleza. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que classificar cada oração, né, em relação ao predicado. Se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal. A gente tem aula teórica, eu vou deixar o link aqui. A gente tem aula teórica sobre predicado. Como que é? Como que funciona? Eu falo aqui, ó. Receava que eu me tornasse rancorosa. O predicado verbal, ele vai ter um verbo de ação, tá? Então, um verbo de ação como núcleo. Tá? O predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação, que eu estou abreviando com VL, e esse verbo, ele não é tão importante, ele só serve para ligar o sujeito com o seu predicativo, né, que a gente chama de predicativo do sujeito. Então o núcleo dele, ó, ele vai ser o que? Um predicativo. Predicativo do sujeito é o núcleo. Tá? Ele vai ter como núcleo isso aí. E o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Um núcleo é um verbo de ação e outro núcleo é um predicativo. Predicativo. Esse predicativo ele pode ser do sujeito ou ainda pode ser predicativo do objeto. Bom, para você identificar o predicado nominal, você tem uma sequência de verbos de ligação que eles aparecem muito, né? Tem uma ocorrência muito forte. Que a gente brinca, ó. Ser, estar, per, confi. Que são aqui, ó. Ser, estar, permanecer, permanecer. É um mnemônico aí para você recordar. Continuar e ficar. Certo? Continuar e ficar. São os principais aí. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa assim parecida. Receava que eu me tornasse rancorosa. Saíram da missa, assistiam à cena. Tá. Não tá entre esses aqui, mas um deles também, ó, é tornar. Ele se tornou, né? Então receava que eu me tornasse rancorosa. Esse rancorosa é o predicativo do sujeito que está dando uma característica para o sujeito que é eu. Tá? No caso, é uma pessoa que está narrando aí uma historinha aí, um pedacinho, né? E é a personagem do sexo feminino, né? Quem está falando aí, ó. Porque, ó, rancorosa, sexo feminino. Tá? É uma mulher que está falando. Beleza. Então eu já sei que esse aqui, ó, é predicado nominal, tá? Por que predicado nominal? Volto a dizer, a gente tem um verbo de ligação, que é o tornar-se. Ele se tornou, ele vai se tornar, né? Tornar-se alguma coisa é um verbo de ligação. Ele serve só para ligar, fazer a ponte entre o sujeito e predicativo do sujeito, tá? Então essa primeira eu já sei que é predicado nominal. Então aqui é 2, ó. Com isso eu já sei que é 2. Já não vai ser B e nem C. Ficaremos entre A e D. Beleza. Aí você tem essa oração aqui, ó. As irmãs saíram da missa assustadas. Quem sai, sai. Certo? É um verbo intransitivo esse aqui, ó. Esse da missa aqui, ó, é adjunto adverbial. Tá? Quem sai, sai. Então, o que acontece, ó? E esse assustadas, o que é? Esse assustadas, ele não é complemento do verbo.
ele não é objeto direto, ele não é indireto, nada disso, mesmo porque o verbo ele é intransitivo, certo? Então, esse assustadas, como ele não é objeto direto, não é objeto indireto, o que ele poderia ser? Ele poderia ser, por exemplo, adjunta de nominal, adjunta adverbial, predicativo, tá? Ou do sujeito ou do objeto, né? Ou poderia ser aposto, vocativo, alguma coisa assim. Porque ele não é objeto direto nem objeto indireto, tá? Complemento nominal? Quem sabe? Mas aqui não é, tá? Aqui o que ele é? Predicativo do sujeito. Então se ele tem um verbo de ação e tem um predicativo, ó, ele é o quê? Predicado verbo nominal, que é o código 3, certo? Então repetindo, eu tenho um verbo de ação, que é o saíram, e tem o predicativo do sujeito, que ele está dando uma característica para as irmãs, que esse aqui é o sujeito, ó. As irmãs é sujeito. Sujeito simples determinado, tá? Também temos aula sobre sujeito, vou deixar o link aqui, dá uma olhadinha na nossa aula sobre sujeito, é legal também. E está dando uma característica, assustadas, ó. Então, é predicado o verbo nominal. E aqui, ó, da janela da igreja os padres assistiam à cena. Ele é um verbo transitivo indireto. Cuidado com esse verbo, tá? Muita gente erra a regência dele. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala sobre regência verbal, tá? Que é o seguinte, ó, quem assiste a alguma coisa. Quando você está falando no papel de espectador, quando você está vendo alguma coisa. Quando for assistir, no sentido de você dar assistência, você prestar algum tipo de ajuda para alguém, aí ele é transitivo direto, tá? Então, por exemplo, o padre assistiu os desabrigados, ó. Tá? Imagina que teve um enchente, tá, não sei o que. Aí o padre lá vai dar uma força pro pessoal que está sem casa, que estão desabrigados. Então assistiu os desabrigados, significa dar assistência, dar suporte para alguém, ajudar alguém, certo? Então aqui, ó, é objeto indireto. É transitivo indireto, objeto indireto. Assistiam a cena, então é predicado nominal, verbal, desculpe. Vai ser letra D, que é 2, 3, 1, ó. Predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo dele é só esse verbo aqui, ó. Não tem predicativo nem nada disso, ok? Então é isso aí, mais uma questão resolvida, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral, segura que a gente vai trazer mais questões aí, tá bom? Valeu, até mais!